Salve! Aê, boa noite, boa noite. Episódio 150 chegou. É isso aí, tamo na área. Estamos na área aí, mais um episódio do Gotas de Fidelidade. É Isso aí, isso que aí. bênção, que alegria. Graça e paz para vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe. E hoje vai ser um episódio muito especial. Estaremos aqui com o nosso digníssimo Papito, Padre Wesley. Muito obrigado pelas bênçãos, amém. Amém. E hoje vai ser muito bom, como sempre, né? Antes de mais nada, queria pontuar algumas coisas aqui, né? Primeiramente, agradecer a todo mundo que esteve presente na nossa galinhada esse final de semana. Foi uma bênção, graças a Deus, mais um evento de muito sucesso na nossa comunidade. E já deixar aqui um outro convite, viu? Aguardamos vocês agora na festa julina, né? Vamos realizar uma festa aí. Já deixa aí o save the date, né? Salve essa data aí na sua agenda. Dia 20 de julho, estaremos reunidos de novo. Muita comida boa, muita música, muita alegria. E a gente vai esperar você lá na nossa comunidade para a gente festejar, né? Festejar esse santo, né? São João, né? E todos os outros santos dessa época, né? Dessas festividades. É Santo Antônio, São Pedro, São João. É gente demais. É santo demais, menino. Dá para fazer festa junina até o fim do ano. Justamente, é uma coisa que é muito tradicional, né? Nossa, aqui do quadradinho, né? O quadradinho aqui ama uma festa junina, né? Junina, Julina, Agostina, Arraial, o que for, né? Eita, ó, o padre ainda tá jantando a galinhada. O padre é do Foi controle de esperto, qualidade. já pegou as matulas, já guardou para poder mandar para a semana. É isso aí. A Então Bruna, é isso. Carolina, ó, todo mundo aí mandando um boa noite para vocês. Compartilha aí, gente. Cada um mandar para mais 5, ou pelo menos mais um, né? A gente já vai estendendo cada vez mais o alcance do nosso podcast. Vamos lá, vamos divulgar isso aí, vamos compartilhar. Exatamente. Se você está no Instagram, vem pro YouTube, que a água daqui desse lado aqui é mais quentinha, viu? É mais quentinho. Não embaça a qualidade tela. É melhor. Exatamente. Então, hoje, assim, mais para o final da nossa transmissão, a gente vai falando mais sobre a comunidade, né? Mas hoje nós vamos receber o Tai, nosso fundador, e vamos aprender hoje sobre a oração na espera, né? Como que essa experiência da oração pode nos fortalecer e nos sustentar durante os períodos que a gente espera, né? Então, vamos junto, vamos ter essa alegria de estar partilhando esse momento com o Tainan, beleza? Então, já vamos chamar nosso convidado, certo? Vamos chamar, não vamos demorar não, já vamos chamar. Chama o rapaz aí, intima o rapaz aí, vem. Salve! Eis o homem. Tá mutado. Tá sem muto, tá no muto. Conseguiu desmutar? Aí. Agora sim. Foi? Sua bênção. Meu abençoe, tudo bem? Como estamos nós? Graças tudo certo a Deus. Por aí, povo de Deus. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Gotas de Fidelidade, né? Para o pessoal internacional igual a Camila, buenas noches. Não vamos pedir mais que isso, viu, professora? É isso aí, deixando já o merchan já, quem quiser passar dessa fase do Buenas Noites, tem boas notícias, viu? Temos aulas aqui disponíveis, vamos nessa. Olha aí, papá, viu? Olha já aí. Manda um arroba aí depois. Ó, gotas de fidelidade cobrando aí. O merchan, tem que cobrar o merchan. Bom, eu queria aproveitar então para a gente abrir esse podcast. E se por um acaso tiver alguma pessoa perdida aqui que não sabe quem é o Thay, ou que vai ver esse episódio futuramente, se apresente, fale para nós, cidade, de onde você veio, DDD, etc. Bom, eu me chamo Tainan, sou consagrado na comunidade Fidelidade da Cruz. Entre os mais fracos, Deus foi lá e, não achando ninguém pior, me escolheu para ser o fundador e me fez, então, membro desse carisma. Sou casado, tenho 40 anos, sou pai de 2 meninos lindos, né, da Helena e do Bento, e sou casado com a Mona Lisa, a mulher mais bonita do Brasil.
né, quiçá do mundo. Desculpe vocês dois aí, tá bom? É. Sou psicoterapeuta com especialização em psicologia atomista, com foco no ordenamento, na maturidade e na melhora das definições dos conceitos, dos pensamentos e dos sentimentos. Acho que é isso. É isso Só aí. isso, né? Pois é, Isso aí, aí. para quem acompanha a jornada do Tai, como eu tenho o privilégio de já o acompanhar há 9, quase 10 anos, né? E tá perto, tá próximo, ver dores, alegrias, tristezas, né? Isso daquilo que ele não nos brinda, né? Enfim, às vezes o nosso coração ainda não está preparado para certas novidades, mas dentro daquilo que ele nos permite participar, a gente acompanha, principalmente nessa jornada profissional dele, na que ele se encontra atualmente, uma jornada que foi moldada também na espera, que é um pouco daquilo que a gente está trabalhando, porque ele saiu de uma área que ele gostava bastante para arriscar numa outra área que ele foi chamado a gostar bastante. Acho que eu penso que é mais ou menos isso daí. Apesar dele sempre lidar com gente e sempre de alguma forma atuar da maneira como ele atua. Pelo menos comigo foi dessa forma, né? Então, eu queria começar da gente falando sobre isso. Sobre como que você saiu desse ponto, como que você chegou no ponto em que você está e como que a espera na sua vida te trouxe do ponto em que você estava para o ponto em que você está hoje. Isso se diz na questão profissional, né? Isso, na questão profissional. Mas se quiser Tá bom. englobar outras partes também. Não, é só para ver se eu entendi bem. Bom, na verdade, eu fui durante quase 20 anos da minha vida administrador de empresas, né? Meu caminho na administração começou no escritório de contabilidade, que existe até hoje, é um dos maiores do DF. E lá eu comecei como auxiliar de arquivo, né? Que era a primeira experiência de emprego com carteira assinada. E na época eu resolvi fazer faculdade. E o preço do meu salário era R$2 acima do valor da mensalidade, né? Da faculdade. E aí, por conta da faculdade, eu recebi um convite para ir trabalhar no Sebrae DF como estagiário. E foi, assim, para mim, a grande virada, assim, porque eu saí de... Eu já tinha sido promovido a auxiliar contábil, eu já tinha saído ali do arquivo, já estava trabalhando. Na época que lançou o Simples. Nossa. Estava implantando o Simples no Brasil. Mas não me pergunta mais sobre isso, não, que eu não tenho a menor ideia sobre. Então você quase virou parceiro de profissão do Abílio, foi? Não, porque Essa eu não sabia. Eu nunca tive intenção de ser contador, mas assim, acabou que eu ia entrar no rumo, né? E tese. E aí eu fui para o Sebrae DF, lá no Sebrae, foi muito bom, assim, o Sebrae é a faculdade das faculdades, né? E lá do Sebrae, eu trabalhava numa unidade chamada Unidade de Atendimento Coletivo de Comércio e Serviço, que trabalhava com vários segmentos de comércio e serviço dentro do DF. Gemas e joias, artesanato, restaurantes, moda, cabeleireiro, turismo civil, turismo rural, reforma da fachada do Conjunto Nacional, naquela época que o Conjunto Nacional era todo feio, tinha muito mendigo ali. Eu trabalhei atuando naquela reforma, na reforma da atual visibilidade da fachada que o Conjunto Nacional tem, eu trabalhei no projeto. E aí de lá eu fui chamado por um cliente que fez um projeto com a gente para ser gerente da empresa dele, a Egaplast. Olha, mexendo. Que a gente trabalhava no Núcleo Bandeirante e hoje ela está ali na ADE de Águas Claras. E eu tenho muito orgulho, porque hoje ela tem mais de 150 funcionários, ela é uma empresa consolidada no Brasil inteiro, enfim. Trabalhei lá um tempo, depois eu fui... Cara, eu fui para tanto lugar.
E aí eu fui para muito lugar, cara. Eu fui para o Ministério dos Transportes fazer resposta jurídica para processo de aposentadoria e pensão. Eu fui coordenador de uma empresa de aluguel de som e imagem. Eu fui. Gente, eu fui para muito lugar. Aí depois eu fui para a Lopes Royal, que era uma empresa que tinha em Brasília de corretagem, na época era maior. Na época da Lopes Royal, eu prestei um serviço na Lopes Royal para fazer ali o Tagua Life, que fica em Taguatinga Sul. Então, era um dos responsáveis pelo stand. A Tecnisa, que era construtora, gostou do meu trabalho, me chamou para trabalhar na Tecnisa. Trabalhei na Tecnisa. Foi na época que eu te conheci. Trabalhei na Tecnisa durante muitos anos. Saí da Tecnisa, fui trabalhar na Comercialmente, que tinha tudo a ver, construção civil com atacadista de frutas. Fiquei na Comercialmente, fui trabalhar numa clínica de oncologia como controller. A clínica foi vendida 6 meses depois que eu entrei. E eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai, venderam a empresa. Fiquei 1 ano fora do mercado oficial como consultor de empresa. Minha filha nasceu. E aí, na época, Dom Aparecido, que era bispo auxiliar de Brasília, me indicou para um trabalho na Jarju, que é uma construtora imobiliária. Fiquei lá 2 anos. Nesse período de 2 anos, a Juliana, que vem muito aqui, Juliana Nunes, dona da Factus, ficava me pentelhando para eu poder me tornar psicanalista ou psicólogo. E eu falei que eu não ia estudar para isso, mas resolvi ceder aos clamores de Juliana e fui estudar psicanálise. Na pandemia veio, eu tive um desligamento com o meu chefe e tinha saído minha certificação de atendimento como psicanalista. E aí pronto. Aí abri o consultório e de lá para cá fazem quase 4 anos e estou aqui hoje. Antes meu consultório era na sede comunitária, né? Aí hoje agora estou aqui em Águas Claras, inclusive hoje mudei de sala porque queria fazer um ar novo, né? Estava na minha sala, hoje estou numa outra sala que está bem bonitinha aqui, ó, para vocês verem. Olha ela aí. Legal demais. Em primeira mão, a sala nova. Você pode sublocação, hein, gente? Quiser sublocar. Pronto. Pois é engraçado isso, né? Porque para a gente que te conhece, faz todo sentido o atendimento, né? Porque nós já passamos tanto na parte espiritual e por vezes a parte espiritual bate na parte pessoal. E por que eu fiz questão de... A Bruna tá impressionada aqui, que já faz 4 anos que você está atendendo. E por vezes a parte profissional esbarra na parte espiritual e vice-versa, né? Muitas vezes são coisas que pela parte pessoal atrapalha a parte espiritual e vice-versa. Eu acredito que você deva ver muito isso no consultório, nos atendimentos que o senhor faz. E também acho que foi bom pontuar essa trajetória para as pessoas entenderem também que atrás de um fundador existe uma pessoa. Né? Existe uma pessoa que trabalha, existe uma pessoa que tem contas, existe uma pessoa que tem preocupações, existe uma pessoa, enfim, que na verdade é uma pessoa cuja graça de Deus atua e que a partir da graça de Deus ela consegue ajudar outras pessoas. Então eu achei importante pontuar isso daí. E quando a gente estava falando mais cedo do tema, né, sobre essa parte de aprender com a oração na espera, eu queria muito entender, assim, para a gente poder mesmo fazer desse podcast um auxílio para as pessoas que vão assistir. A oração, o que é a oração, né? Quais são os elementos essenciais que caracterizam uma oração como uma oração, né? E partindo disso, qual é a importância real da oração na vida cristã? Vixe, vamos lá, uma coisa por vez. Primeiro você perguntou o que é oração, né? Isso. A oração é uma conversa, né? Eu gosto do ponto de vista de Santa Teresinha, é uma elevação da alma a Deus, né? Então, a oração é um encontro.
né? É o encontro entre a miséria e a misericórdia. É o encontro de tudo, do nada. É o encontro do amor com o egoísmo. E esse encontro, ele gera transformação, né? Tudo isso que eu falei em segundo lugar se transforma naquilo que eu falei do primeiro lugar, né? Então o egoísmo se torna amor, né? A fraqueza se torna força, a miséria se torna misericórdia. Então a oração, ela é uma elevação da alma a Deus, que tendo descoberto o seu amor, agora quer conviver com ele, né? Então, agora essa convivência não é só uma convivência de estar junto, é uma convivência em que eu vou me tornando com aquilo que vou caminhando, né? Então, a verdadeira oração, ela é esse encontro, onde o amor vem, me toca, e o seu toque se traduz na minha conversão. Porque a gente geralmente pensa que a oração é um elevar de pedidos, né? Uma conquista de milagres. Na verdade, você sabe que a oração funciona não é pelos milagres que se alcança. Você sabe que a oração funciona justamente porque você mudou. Seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, seu jeito de agir, seu jeito de falar. Então, a oração, ela é a fonte que modela os nossos corações e, sobretudo, ela nos abre uma audição de uma surdez que nós vínhamos levando durante a vida, né? A oração me permite ouvir Deus que diz, caminha por aqui. E também é a oração que me dá força para fazer para onde Deus me manda, porque sozinho eu não consigo renunciar. Aí a outra pergunta foi... Quais os elementos que caracterizam a oração como oração, se é que a gente pode dizer isso, e qual seria a importância da oração na vida cristã? Pelo que você já falou, já dá para perceber que é uma coisa vital, ok. É porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Assim, né? Para que haja oração, perdão, existem, assim, é porque o tema se expande, sabe? E aí, tentando ir do modo mais simples possível para depois crescer, a oração, ela traz consigo a constitutiva de que, primeiro, você precisa saber com quem você fala. Então, você precisa ter esse olhar de com quem eu falo. Aí a pergunta é, a oração, então, requer fé. Porque a oração requer o ato de fé para reconhecer que eu falo com Deus. Então, toda oração, por essencialidade, ela tem que ter o ato de fé. Eu creio que Deus está aqui. Né? Depois eu preciso perceber. Né? Uma coisa que geralmente a gente não faz é perceber como é que a gente está. Eu estou bem, eu estou cansado, eu estou com fome no meu caso hoje. Né? Eu tive febre agora à tarde. E vai Deus saber por quê. E eu tenho que perceber isso para poder saber como eu vou falar, como eu vou tratar, como eu vou atender, como vai ser e tudo mais, entende? Então, assim, dentro dessa percepção, a oração, ela vai pedir a você, além do ato de fé, ela vai pedir a você atenção, que é a atenção para com quem você fala. Se eu estou falando com Deus, então eu não posso dar atenção qualquer. Não é isso? Depois disso, você tem algumas partes que a gente fala assim, que é elevação, que é quando você se lança para Deus. E aí, depois dessa elevação, você tem ali todo o contexto de amor e ódio. Então, você vai começar a amar as coisas do alto e odiar as coisas de baixo. Não é que eu vou odiar, sei lá, trabalhar. Não. Eu vou odiar que o trabalho... Por exemplo, que eu tenha que trabalhar e tenha que fazer algo errado para ganhar esse dinheiro. Entende? Então, não existe verdadeiro amor a Deus se não tem verdadeiro ódio ao pecado. Mais ou menos essa questão. Então, há de fato dentro da oração a súplica, que é o momento em que eu peço, mas sobretudo há de fato a ação de graças, que é o reconhecimento do que Deus faz por mim. Então, de básico, essa que a gente está chamando de oração vocal, sabe? Assim, tipo, o primeiro grau da oração.
Aquele momento que eu chego para bater um papo com Deus. Então ela tem que ter, em resumo, um ato de fé. Ela tem que ter uma ação de graças e uma súplica. É o constitutivo da oração, né? E aí depois a gente, para alcançar outros graus, aí é outra história, aí a gente precisa outro ter amadurecimento. outro amadurecimento. Um Porque nesse primeiro momento você vai ter ali alguns gozos, alguns consolos, né? Algumas sensações. Para o segundo momento, isso precisa ir embora. Então, até aproveitando, tá, essa base que a gente está na oração afetiva, que seria assim, né, como se fosse o início da vida de oração, dos momentos de oração, se eu puder pontuar de modo prático, né, como que se dá essas orações, porque tem muita gente que fala, como que é a oração vocal, se é só a prece, mas se eu rezar um terço, só isso é suficiente, mas se eu fizer tal coisa, tal oração, tal isso, tal aquilo, e muitas vezes as pessoas se prendem só a um tipo, né, de prática da oração, esquecem o outro por desconhecimento mesmo, falta de formação, ou então, às vezes, não sabem o que fazer, como fazer, se a oração é frutífera, se não é frutífera, né? Se eu puder mostrar um pouco, assim, das pessoas no início dessa caminhada, né? Bom, eu acho que de início, essa não tem que ser a preocupação. E é esse o problema. Se você se preocupa qual tipo de oração você vai fazer e tal, é porque de fato você está num outro patamar de olhar, você está perdido. A pergunta é: você tem tido um encontro de fé com Deus? Você se entrega para Ele? Você confia nele? Essa é a grande ação da graça, vamos dizer assim, né? Não adianta eu dizer assim, eu rezo 10 terços, leio 10 capítulos da Bíblia e vou à missa. Eu rezei? Não sei. Você pode ter tido atos devocionais, mas aí eu vou te perguntar o seguinte: você rezou 10 terços e a sua paciência aumentou? Você rezou 10 terços, o seu horror ao pecado aumentou? Você foi a 1000 missas, a castidade em você se tornou pureza? Porque a gente fala da castidade sem falar da pureza. Você ficou mais brando? E aí a gente vai falando dos efeitos. A gente só vai saber se a oração faz efeito. A gente só consegue dizer que uma oração faz efeito quando o orante se parece mais com Cristo. Esse é o X da questão. Né? Então, fazendo só uma correção, assim, você falou assim, da oração afetiva. Não, isso não é oração afetiva. A oração afetiva está lá em cima. A oração afetiva é outra coisa. Eu errei a fala, mas era oração vocal. Né? A oração vocal, sim, é a oração dos iniciantes. É a oração de quem experimentou o querigma, em qualquer sentido, seja carismático, seja de uma linha mais tradicional. Eu encontrei o amor de Deus. Essa é a chave primaz para que eu possa dizer que eu tenho vida de oração. Eu me vejo amado, eu me sinto não, tá? Eu me sei amado por Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu já enxergo as ações dele na minha vida, eu enxergo a sua graça na minha vida. E aí, por isso, agora eu quero estar com Ele, direcionar meus atos a Ele. Eu quero estar próximo dEle, eu quero me entregar a Ele. Aí a oração vai ganhando forma e conteúdo dentro do escopo da vida. Aí a oração deixa de ser pesada e começa a ser necessidade. Essa necessidade começa a ser... começa a tocar a verdade começa a me mostrar o que eu preciso ganhar de virtude, o que eu preciso combater de vício. Esse movimento de virtude e vício começa a despertar em mim dons. Esses dons começam a despertar em mim ministérios. Esses ministérios começam a me questionar sobre o amor que eu tenho. Esse amor que eu questiono se eu tenho, começa a querer se dar mais. Esse amor que quer se dar mais, luta incessantemente para que o amor que eu já dei não seja mais miserável, medíocre. Esse amor que eu estou querendo dar mais, encontra de novo com o amor de Deus mais derramado. Então há como que um noivado, digamos assim. Então entra uma crise. Né? Eu dou o que ele precisa, eu dou o que ele merece, eu dou o que ele quer, até um ponto em que
nós chegamos lá no 7º grau e aí eu já não choro mais pelos meus pecados, eu choro pelos pecados do mundo, porque o amor já não é amado e tal. Então, a vida de oração é uma vida sistemática em algum grau, porque ela precisa de alguns fatores, né? Mas ela não é engessada. Não sei se me faço entender. Ela é sistemática porque com alguns detalhes você consegue alcançar mais rápido as resoluções. Mas ela não é engessada ao ponto de que eu preciso ter isso para alcançar o todo, né? Porque a graça por si só se derrama quando quer. Excelente. Excelente. Bom, ontem eu e a Camila, a gente estava partilhando sobre não perder a esperança, né? Sobre como às vezes as pessoas elas perdem a esperança, inclusive da salvação. E isso se dá no reflexo de quando você vai pegar e vai confessar, por exemplo, quando você está várias vezes confessando o mesmo pecado, é como se você perdesse a esperança de que Deus pudesse te libertar daquilo ali. Eu vou cair de novo, então para quê? Por quê? Né? E muitas vezes durante a nossa vida, e eu acho que o tema de hoje ele vem muito a calhar nesse sentido, a gente passa por períodos de espera, né? E a espera nos convida a ter esperança, né? Aquela esperança de que a gente está fazendo como se tudo dependesse de nós, mas está acreditando como se tudo dependesse de Deus, como diria Santo Inácio de Loyola, né? E quais os desafios comuns que as pessoas geralmente enfrentam ao esperar as respostas de Deus e assim dos atendimentos que o senhor já fez? O que o senhor percebe nisso? E como que o senhor direciona essas pessoas para que, através da oração, através das próprias atitudes, eles possam melhorar esse tempo de espera e ter mais força para poder esperar, né? As pessoas confundem esperança com expectativa. E esse é o problema. Perfeito. A esperança é virtude e dom de Deus. A expectativa é o delineamento que eu coloco a respeito de um determinado assunto, ponto ou situação, que eu quero uma determinada solução em determinado prazo, né? Então, quando uma pessoa diz assim, eu estou rezando para Deus fazer tal coisa, é óbvio que talvez você precise de uma resposta ou de uma intervenção de Deus em um tempo, né? Acho que, sei lá, fui para uma entrevista de emprego, então eu rezo para que me deram o prazo até segunda, então eu rezo para que segunda a pessoa me ligue, enfim. Entretanto, isso não é esperança, isso é expectativa, que a pessoa te ligue. A esperança está mais vinculada em eu sei de quem vem o meu sustento. Olhar e ver de as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros. Ou seja, a percepção de que Deus está no comando só acontece quando eu olho para a minha vida e reconheço que ele vai entrar e que ele já pode entrar e que ele pode fazer como ele quer. Quando uma pessoa vem dizendo assim, às vezes é duro esperar em Deus. Cara, é duro esperar em qualquer coisa. Na fila do pão é duro você esperar, você está com fome do café. Na fila do banco é difícil esperar porque você vai pagar a conta. Como é que não vai ser difícil esperar nesse mundo? Esse mundo é um vale de lágrimas. Então, qual é a ação primordial da esperança? Ela não coloca tempo. Ela confia no fiador. A esperança ela não está preocupada em quando vai se realizar. A esperança ela sabe que o fiador da graça não falha. A gente poderia dizer que a esperança, então, está diretamente relacionada à paciência, por exemplo. Seria isso? Justo. Porque, além disso, há, em alguns momentos, a pedagogia de Deus, né? O não, o sim, o não agora.
O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, que traz a esperança, e a esperança não engana. Justamente. Perfeito. Então, a pedagogia de Deus para aquele momento, né? Existem sofrimentos que você vai dizer assim, Senhor, tira esse sofrimento de mim? Não. Você Paulo precisa dele nesse momento. Paulo não fez isso? Roguei ao Senhor 3 vezes que me retirasse esse espinho, o demônio que me esbofeteia na cara. E ele te disse, basta-te a minha graça. Então, vai, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer para Deus, mas eu sou o Tainan, eu sou o Paulo. Não. Aqui está meu crachá. E a oração, essas primeiras orações bem feitas, cultivadas na esperança, elas ensinam isso. Você não está esperando a graça. Você está se entregando ao doador da graça. Essa é a diferença. Nesse quesito também, há que dizer que a esperança que traz a paz interior, nesse quesito também, ou é um outro fruto da oração que independe da esperança? Aí é a mansidão. Uhum. Né? A oração, ela vai me... É como eu te disse, é porque assim, não é comum que a gente lembre que Deus ouve as orações e que é Deus quem atende. Por incrível que pareça. A gente reza por um negócio que vai me dar. A gente reza, tipo assim, vai sair do céu, sabe? Vai sair de algum lugar e vai chegar em mim. Porque a oração é um relacionamento com Deus. Então, quando eu falo com Deus o quê? Eu falo o que Cristo deveria dizer. Que seja feita a tua vontade. Mas você está pronto para dizer essa frase? Você está pronto para dizer essa frase quando você, sei lá, quando você está com dívidas? Quando seu filho está doente e você não tem dinheiro para comprar um remédio? Quando, sei lá, acontece uma catástrofe. Hoje eu vi uma cena tristíssima, a mulher paupérrima, assim, morando num barracão, foi fazer o feijão que lhe sobrava. E aí a panela de pressão, além de estourar, estourou o forno dela, o fogão dela. Ela postou chorando. Não porque sabia que algo bom ia acontecer, postou chorando porque a dor tomou conta dela. Do nada reuniram o Pix, pum, compraram um fogão para ela. Mas tem noção de que quando a gente fala, quando a gente espera, a pergunta não é o que eu estou esperando, é de quem, a quem eu pedi. Se você está esperando só a graça, cara, em alguns casos o diabo dá. Pede para ele. Misericórdia. É passado ainda da oração verdadeira aí que dá mesmo, né? Mas você está entendendo? Uhum. O que eu estou querendo dizer? Sim. Por exemplo, na ordem natural, dependendo da pessoa que você pede, ela tem poder para te dar ou não algum determinado tipo de coisa. Não é isso? É. E você pede a ela porque ela tem o poder de dar. Agora, quando é Deus, a gente precisa transcender o fato de que ele tem o poder de dar. A gente tem que transcender para dizer, ele me ama e sabe se eu vou precisar ou não do que ele vai me dar, do que eu peço para ele me dar. Entende que é diferente? Não é sobre quem vai dar, é sobre como é a relação entre eu e aquela pessoa e por que ela me daria. Deus só me dá alguma coisa se for me fazer bem. A gente associa a paciência, as pessoas associam a paciência como um esforço humano, né? Aí eu preciso exercitar a paciência aqui para que eu possa não perder as estribeiras com meu filho, em vez de pedir a paciência ao dono da paciência, a graça da paciência, né? Aí eu pioro um pouquinho mais, Vitor, sabe por quê? Porque nós estamos numa geração em que a gente não precisa de paciência, a gente precisa de maturidade. 90% das coisas que as pessoas dizem que é impaciência é falta até de autocontrole.
Boa esse insight aí. Puxou um gancho perfeito. A paciência, ela também está ligada ao autocontrole, apesar dela não ser o autocontrole. Perfeito. Mas como que a gente consegue linkar? Como que a gente chega num olhar assim, que a gente pega e percebe, olha, o que a pessoa está precisando aqui não é paciência, o que a pessoa está precisando aqui é um autocontrole. Sendo que, às vezes, esse autocontrole é um fruto da própria paciência. Ficou assim, meio confuso a pergunta? Ficou. Pois é. É porque, às vezes a pessoa... É como se a gente falasse assim, a gente não sabe receber porque a gente pede mal. Uhum. E aí eu preciso pedir alguma coisa para que eu possa ter eficácia naquilo que eu quero para minha vida. Quando saber a hora de pedir a paciência, quando saber a hora de pedir o autocontrole? Ou eu peço a paciência que o autocontrole vem? Lá em Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na oração e perseverai na oração. Perfeito. Por que alegrai-vos na esperança? Porque eu sei quem dá. Por que pacientes na tribulação? Porque nesse mundo tereis tribulações, mais coragem, eu venci o mundo. O autocontrole que eu falo aqui, Vitor, não é outra coisa senão a virtude da fortaleza, a virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude da caridade. Veja, todas elas não trazem a nós um certo grau de paciência? Autocontrole. A pessoa pisou no meu pé. Não é falta de controle? É porque há anos eu peço um namorado para Deus e ele não me dá. Você já parou para pensar que talvez ele não vai vir? Porque há anos eu peço a Deus que me cure de uma doença. E aí, se ele não curar, o que acontece? Sêneca era um filósofo estoico que eu gosto muito. Agora, eu não sei se essa frase dele é do Marco Aurélio, mas fica na conta dos dois, que um é mestre do outro, né? Então tá valendo. Ele diz assim: nada acontece na natureza humana que o homem não possa suportar. A questão é justamente essa. Quando acontece o contraditório na minha vida, a oração se mostra. Eu consigo suportar? É porque eu estou segurando num ponto seguro, num porto seguro. Se eu não consigo suportar, eu estou segurando aonde? Aí vem o chilique, vem a reclamação, vem o desânimo. O padre falou uma coisa que é muito concreta. A esperança dilata o coração e nos protege contra o desânimo. Desânimo de quê? De achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Veja, 90% das vezes que você quis as coisas do seu jeito, diante de Deus, o que isso fez com você? Te desanimou, porque quando Deus diz não, você faz o quê? Trapeja, desanima, resmunga, mura. Canso de dizer para as pessoas, a paciência é um fruto do Espírito. Ou seja, existe uma virtude que antecede a fortaleza, que é a capacidade de suportar as dificuldades. A justiça, que é dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. A temperança, que é saber regrar as relações. A prudência, que é saber os atos práticos, os melhores atos. E aí, do nada, eu quero que Deus se converta no gênio da lâmpada, que eu esfrego um terço, que eu faço uma novena, que eu faço uma confissão e agora pronto, Deus está à disposição de quem eu sou. Se a oração é para me modelar, então não é isso que vai acontecer. Perfeito. Você está meio calado, Henrique. Porque quando começa nas formações, a gente fica internalizando tudo, né? E até para essa caminhada de uma boa oração, também é muito necessário um bom exame de consciência, né, Thay? Ou, no caso, seria na ordem inversa. A oração te traz um bom exame de consciência, ou o bom exame de consciência te faz ter um bom caminho de oração? Cara, ninguém faz exame de consciência sem rezar. E ninguém reza bem sem um exame de consciência. Uhum. Os times. Mais ou menos isso. Uhum. Então, assim, você precisa do exame de consciência para avaliar principalmente os teus erros práticos e
porque a gente também tem o mau vesgo de usar o exame de consciência apenas como uma acusação. Não. O exame de consciência é um apontador de caminhos. Ele me aponta para o caminho que eu não tenho que ir, através da reflexão dos males que pratico, e me aponta para os caminhos que eu tenho que ir, através das virtudes e dos bons frutos que eu tenho através de determinadas ações. Então eu cresço cada vez mais, mergulhando e sendo mais intenso naqueles bons atos e lutando e combatendo aqueles erros, né? Me fugiu a palavra agora. Aqueles erros dominantes, né? E aqueles vícios de estimação. Então, o exame de consciência serve para isso. Enquanto a oração vai levar para Deus essa súplica de, olha, não sou muito bom, não tem como ajudar aqui. Ou, Senhor, nisso aqui, eu quero te louvar porque o Senhor atuou através de mim. Me ensine, então, a continuar fazendo isso. Me auxilie a fazer isso. Faça em mim, através de mim, com que isso aconteça. Então, o exame de consciência não é só um acusador. Ele é um norteador para onde eu tenho que ir. O exame de consciência, as pessoas têm uma perspectiva negativa do exame de consciência, e não é por aí que se vai. Perfeito. Como diria o Padre Wesley, ele sempre fala isso para a gente, né? E o senhor também muitas vezes já falou sobre isso também, principalmente nas formações, que o segredo está na conquista das virtudes e no combate aos vícios, né? A partir daí a gente consegue ter clareza naquilo que a gente já conquistou e naquilo que a gente ainda precisa melhorar, né? Para a gente poder cultivar cada vez mais aquilo que conquistamos e combater mais aquilo que a gente ainda não conquistou. A oração é esse caminho também? Ou existe algo a mais que a gente consiga fazer para nos auxiliar, claro, fora a vivência, as situações que a vida nos apresenta, em que a gente pode exercitar de fato, em que a gente pode pensar, por exemplo, se fosse, sei lá, há um ano atrás eu teria tal atitude. Eu faço muito esse exercício com a Camila, inclusive, né? A gente fala assim, poxa, se fosse tal tempo, se tivesse acontecido tal situação comigo, eu seria outra pessoa respondendo. Ainda bem que eu já não sou mais aquela pessoa. Por outro lado, a gente pega e olha assim, poxa, eu não deveria ter feito tal coisa. Eu pisei na bola. A oração traz esse tipo de clareza, mas existe alguma coisa que a gente consiga fazer para otimizar esse caminho da conquista das virtudes e do combate aos vícios? Vitor, eu acho que não, porque virtude, de certa forma, a não ser que a gente esteja falando das teologais, mas no que diz respeito às cardeais, elas são um esforço humano mesmo. A virtude é um esforço humano. Então eu preciso querer e combater, né? É óbvio que a oração se atrela à graça, e a graça atrelada à oração e à decisão gera conversão, né? No caso, a oração ela te dá uma clareza daquilo que você precisa, Justo. mas a conquista é um combate seu pessoal. Exato, perfeito. Né? Preciso de um combate, se eu não combater, minha coroa não conquistarei, né? Certo. Então, assim, o combate, ele é porque quando a gente fala de oração, é outra mania popular que se tem. Quando a gente fala de oração, a gente leva a coisa toda pro sobrenatural. E parte da oração tem que estar no natural, que é a conquista das virtudes, né? Então, se eu não tenho virtudes, como é que a minha vida de oração é crescente? Aí pode ser que a minha vida de oração, eu digo que rezo 3 horas para poder ter vaidades, entendeu? Eu tenho 3 horas de oração. Tá, mas tu mudou o quê, miserável? Nada. Entende? Isso é complicado, bicho. Então, a atitude prática, ela é uma atitude de ação. Entende? E a atitude de ação, ela corrobora com essa necessidade de, cara, sou eu que tenho que assumir esse negócio aqui. Não é o outro, não é ninguém. Sou eu que preciso dizer não. Ah, eu gosto muito de comer o docinho depois do almoço. Cara, não coma. Ah, mas eu gosto. Tá. Não coma. Se você não pode, se está na hora de fazer uma dieta, não coma. Ah, mas é muito difícil. Não, não é. Você que é frouxo. Você que é fraco. Sabe?
E aí essas coisas, e aí é onde vem a sese, né? Porque aí começa a necessidade de penitências, de jejum, que são os domínios da vontade e do corpo, né? Os domínios não, porque a vontade ela não é dominada, ela é orientada, né? Então eu preciso ter orientação, eu preciso dizer para minha vontade, esse lugar aí não é bom não, querida, vem para cá, né? Então, se eu fizer tudo que tem vontade, ô Senhor, já pensaram que vocês fizerem tudo que vocês têm vontade, o que vocês estão fazendo agora? É complicado. Então, É porque, assim, esse lance da oração é como fala assim, a gente sempre escuta que Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós, né? O nosso esforço é o nosso esforço, e aquilo que é o que Deus tem que fazer, ele vai fazer, não se preocupe que ele vai agir. E muitas vezes a gente troca as bolas, né? A gente joga na conta de Deus o que é nosso e traz para nós aquilo que é na conta de Deus. E justamente nessa parte da conquista das virtudes, precisa se ter uma clareza. E essa clareza, pelo menos ao longo da minha caminhada, o que tem mostrado é exatamente o que o Padre Wesley tem falado, que é o exame de consciência consciente, né? E através da oração a força para poder alterar aquilo que está errado na rota. mas é justamente isso. O exame de consciência e a oração vão te obrigar a uma atitude. Perfeito. É a mesma coisa do seguinte, vamos imaginar que você teve uma ideia aí sobre, sei lá, um novo instrumento no mundo que nunca existiu, tá? Vamos dar bem aleatório mesmo. Recebo, Senhor. Amém. E aí você tem essa ideia magnífica, você tem um protótipo na sua cabeça e tudo. Você nunca desenhou, você nunca fez nenhuma oficina que pudesse testar, você nunca fez nada. O que adiantou essa ideia? Uma ideia sem execução é uma ideia morta, né? Eu sei tudo sobre música. E serve para quê? Esse é o ponto. Você só pode e só vai transformar o exame de consciência e a oração em virtude se você souber o que você faz de errado, pedir a graça a Deus para fazer certo, e sabendo o que você faz de errado e sabendo qual é o certo que você precisa fazer, você praticar. Quem vai praticar para você? Jesus? Seu anjo da guarda? Não, peraí. Se esforça não que eu vou ali resolver esse problema para você. Não basta estar aqui contigo, ainda tem que fazer por você. Não vai rolar, então. Não é essas percepções que esse irmão tem. Que a oração ela é a bússola da nossa vida, né? Justamente, assim. Ela é a bússola. Ela que vai te indicar sempre, né? Para quanto mais você reza, mais você é levado a um arrependimento sincero, você vai caminhar para a conversão, aí vem a conquista das virtudes, vem o discernimento, vem todo aquele crescimento, né? Não há que se dizer em conversão sem oração, em vida de cristã sem ter a base da oração, porque uma coisa não vai bater com a outra, né? Uma pilar da outra, né? Mas é justamente o que eu estou querendo dizer para vocês. Quando a gente fala em oração como pilar de vida, significa que, em primeiro lugar, você teve um encontro com o amor de Deus. Ninguém tem oração por pilar se não tem Deus por amor. Se não encontrou seu amor, se com o amor dele não fez uma experiência real. E aí eu não estou falando de coisa extraordinária, não. Eu estou falando de coisa normal. Eu ouvi uma pregação, me tocou, comunguei, fui à missa, confessei, tive um atendimento de oração, um aconselhamento espiritual, li um livro, sei lá. A questão é que a oração só entra no centro da nossa vida quando Deus foi conhecido. Quando eu fiz uma experiência com Ele. Porque eu vou rezar para quem? Lembra que tem que ter o ato de fé? Eu vou rezar para quem? Eu estou me relacionando com quem? Isso aqui é para quê? Eu estou falando para o universo, eu estou falando sozinho, eu estou enlouquecendo. Sabe? Se não tiver uma experiência com o amor de Deus, a oração não existe, ela é enchimento de farelo. É preciso ter clareza, né? É preciso ter muita clareza naquilo que você está fazendo. E, assim, a gente precisa
realmente se dedicar, porque se a gente não o ama aqui na Terra e não o reza com todo o coração, o que iremos fazer no céu, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. E o próprio levantar-se e ir em oração é um ato humano, né? A sua atitude é você reconhecendo e falando, não, eu preciso realmente parar aqui e eu preciso rezar e eu preciso me concentrar, porque às vezes a gente pensa que vai ser um momento que vai nos emocionar, e aí esse momento vai trazer para cá, e todo dia vai ter choro, e todo dia vai ter cosquinha no coração, e todo dia vai ter a disposição da oração, e muitas vezes a gente não se condiciona, de fato, a estar ali naquele lugar, aconteça o que acontecer, com aquele compromisso marcado, disposto a falar, não, eu vou rezar, é isso aqui, aconteça o que acontecer. Esse é meu momento, é agora que eu preciso pegar e falar, estando disposto ou não estando disposto, estando alegre ou não estando alegre. Então, é muito mais do esforço humano para que a graça chegue. É isso mesmo, certo? O Monsenhor Jonas tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia assim, 99% transpiração e 1% inspiração. Então, assim, não adianta, cara. Não adianta querer fazer show. Não é pirotecnia. Não. Cara, se tu queres falar com Deus, entra pro teu quarto, fecha a porta e fala com Deus às escondidas. É porque parece que fica redundante ou enfadonho, mas não é, porque assim... Mas é preciso que seja. Muitos anos no atendimento das pessoas, uma das coisas que a gente mais ouve, né, nos aconselhamentos, é porque eu não sinto quando eu rezo, é porque eu não tenho constância, é porque eu não sei se Deus está me ouvindo. Cara, deixa eu te explicar uma coisa, constância é o resultado de duas coisas antes dela. Para ter constância, você tem que ter rotina. Para ter rotina, você tem que ter disciplina. Quando você tem rotina e disciplina, você tem constância. Aí o desgraçado reza uma semana atrás de uma coisa que quer, não ganha e dá chilique. Não vou rezar mais. É aquela história de vou para o mundo, vou para a igreja. A pessoa está na igreja e se afasta. Aí quando quer voltar, eu tô voltando aos poucos. Engraçado, quando você foi pro show e pra boate, pra beber e pra se lascar, você não foi com os poucos. Você se jogou. A questão é que, sim, a oração se tornou enfadonha porque não tem o ato de fé. Você não tá indo se encontrar com alguém, você tá indo se encontrar com a sua vontade própria. Olha, o universo. Você tá indo se encontrar com a sua vontade própria. Isso é excelente. Tô se jogando pro universo, né? Olha o universo. Eu mereço coisas boas. Acho que o Henrique caiu aí. Eu mereço coisas boas, eu não sei o quê, tarará, tarará. Não, cara, eu não tô indo falar com o universo, não. Não tô indo falar com a minha vontade, não. Eu tô indo dizer para ele, eu te amo. Esse é o problema. Eu tô indo... Na verdade, eu tô indo ouvir eu te amo para então ter forças para amá-lo. Como dizia São João, amamos porque Deus nos amou primeiro. Essa constante... repetida 1, 2, 3, 365 vezes no ano. Acho que era a Santa Teresa d'Ávila dizia que uma pessoa só começa a ter vida de oração depois que ela reza 6 meses. Acho que é isso que ela fala. Ou é 2 anos? Agora me falou. Eu vou ficar devendo a informação. Mas não é uma coisa assim, tipo, eu comecei hoje e agora eu sou o cara da vida. Sou não, velho. A galera fala que é 1 ano no mesmo horário, mesmo tempo, naquela sequência, sem falhar nenhum dia. Rotina, constância e disciplina. Rotina, disciplina, constância, perdão. Para começar a dizer que tem vida de oração. E que partem de movimentos humanos, né? Naturais. Não tem nada, nem coisa alguma. O pessoal pensa que é um transcendente, tipo assim, agora eu vou me encontrar com Deus. Aí vem uma áurea. Eu vou rezar e vou levitar, vou me vai levar. E assim, a experiência que eu tenho é que é muito assim.
Acho que até já partilhei isso com o senhor. Eu pego, sento, leio a leitura, vou ruminando, aí vai passando o tempo, aí sei lá, às vezes você reza uma hora e meia, para Deus falar quando fala 5 segundos ou 10 segundos, fala assim, alguma coisa, te inspira alguma coisa, você vai lá e fala assim, então é isso que Deus quer pro dia de hoje. Esse é o rema para hoje, sabe? E é muito da percepção mesmo daquilo que você está querendo. Às vezes, respostas de coisas que você estava pedindo, milagres que chegam, por que não dizer milagres, né? É muito isso que acontece. E Deus nos surpreende assim quando a gente está menos esperando e quando a gente está mais aberto. É muito, muito doido isso. Vou ler aqui algumas mensagens aqui. Padre Wesley falou que foi um exame de consciência que fez ele esperar em Deus e estar vivo. Graças a Deus e à comunidade com fidelidade da cruz. E a Cristina. Comentar, pai? Não, eu ia perguntar se tem pergunta. Tá Eu ia bom. perguntar se tem pergunta, né? Pergunta não tem, não. A gente até pediu, mas não tem. E fala que. Deixa eu ligar pro Paulo aqui. Deixa eu ver se ele tem uma pergunta. A Cristina falou que está tendo essa experiência do amor de Deus na oração. E o padre disse que o universo é aquilo. Pode crer. Então, deixa quieto. Bom, a gente está se encaminhando para o final. E passamos já 1 hora aqui já. Não sei se está acreditando nisso. É exatamente 1h02. É rápido demais. Eu ainda posso um pouco, se vocês quiserem. Então Minha dúvida é como é que tá seu estado aí, né? Tava com febre agora há pouco. Estou vivo. Enquanto a vida é a luta. É isso aí. Amém. Pois é. E assim, como que para a gente poder direcionar as pessoas e deixar isso como um registro também? Quando que entra essa parte de oração devocional? Terços, novenas, quaresmas. As pessoas geralmente, pelo menos as coisas que eu vejo, é muito assim como se fosse uma moeda de troca. Aí eu vou fazer essa quaresma para alcançar tal graça. Mas não necessariamente a pessoa vai alcançar a graça. E às vezes a pessoa se frustra. Ou raramente eu vejo alguém falar assim, vou fazer uma novena para fazer um agradecimento. Geralmente é para alcançar alguma graça. Sempre para pedir algo, né? Sempre uma moeda de troca. Ou algo do tipo. Então, assim, como que funciona essa parte de oração devocional? E como que a gente consegue, através dessa oração devocional, também usar isso como nosso favor, como é o exemplo do Santo Terço. O Santo Terço é uma oração completíssima, o Santo Terço é uma oração que nos aproxima de Nossa Senhora, o Santo Terço é uma oração que contempla os mistérios de Jesus, da vida, morte, ressurreição, vida pública, nascimento. Então, assim, usando isso para nos aproximar de Nossa Senhora, mas também usando isso para contemplar a vida de Jesus. E como que essa oração devocional também nos aproxima da outra oração que precisamos fazer. Eu acho que não se tem início na vida devocional se não tiver primeiro início na vida sacramental. Uma pessoa que não comunga, que não confessa com regularidade, que não procura estar em estado de graça, por mais que ela queira fazer um devocional, ela não vai ter constância naquilo que ela se propôs. Então, eu acho que o alimento da devoção está nos sacramentos, que por sua natureza nos permitem uma aproximação maior do padre numa confissão, onde ele vai poder me aconselhar. Né? Então, eu tenho para mim três devocionais que a gente deve fazer regularmente. Né? A confissão, a comunhão, 4 na verdade, a comunhão, a leitura da palavra e o Santo Terço. Antes desses 4 acontecerem, qualquer resto é conversa. Aí é aquela história, eu vou fazer a novena para ganhar. E nunca é para minha conversão sincera, eu não quero mudar, eu quero que as coisas se adequem ao que eu penso.
Agora, quando você comunga, seu coração entende a vontade de Deus. Quando você se confessa, você está arrependido, entende a vontade de Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você e penetra dentro da sua alma e você também quer fazer a vontade de Deus. Quando você medita os santos mistérios, é a mesma coisa. Então, assim, o devocional ele só vem depois que os sacramentos estão instalados dentro da nossa história. Isso acaba também respingando um pouco nessa caça desenfreada que a gente tem das missas por cura e libertação, das missas que tem aquele apelo, não vou dizer um apelo emocional, porque eu acho que a intenção não é apelar para a emoção. Eu acho que a intenção é, de fato, propiciar um ambiente para que a pessoa consiga, de fato, ter uma intimidade com Deus. É quase como se fosse Deus preparando ali um ambiente para poder falar assim, olha, a gente está usando todos os recursos possíveis aqui para que você se sinta mais íntimo de Deus. Mas não traz essa intimidade. Né? Eis o problema que você usou a palavra que é problema. Para que você se sinta. Ah, sim, perfeito. Eu tentei não usar. Mas... É porque do que você está falando, a palavra aplicável. A palavra correta é essa. Mesmo que eu queira fugir, não tem jeito. É, porque depois vira polêmica e o povo começa a achar que não é uma crítica. Mas a liturgia, ela não precisa de adequações. Perfeito. A igreja já ensina há 2000 anos como é a celebração e ponto. Faz o que está no preto, lê o que está no vermelho. Ou é vice-versa? Agora não me recordo. Bom, eu não sou... O padre Wesley sabe. Fala aí, padre. É o preto, é o vermelho? Já ele se manifesta aqui. Eu acredito que em algumas coisas nesse sentido, para isso existem. As expressões da espiritualidade, né, por exemplo, carismática, que é uma espiritualidade nossa, dentro de um grupo, dentro de um momento. A liturgia é da igreja, ela não pode ser tomada por alguém. Ela é um ato de adoração a Deus, ela não pode ser feito na igreja, pela igreja. Né? Então, a procura do sensível como exponencial para a espiritualidade é perigoso. No sensível também fala Satanás. Aliás, ele se aproveita muito dos momentos de sensibilidade, né? Justamente. Tanto do errado, quanto para aquilo que aparenta ser graça, mas é uma desgraça, na verdade. Jesus estava com fome, ele tentou Jesus pela sensibilidade da fome. Entende? Tentou pela sensibilidade que a vaidade produz. Então, o sensível é perigoso. Por isso que a liturgia é sóbria. Ela pede silêncio. Ela pede um gestual de contemplação se ajoelhando. Né? Então, tudo isso é muito cuidadoso. É óbvio que, por exemplo, eu sou carismático, sou muito carismático, e gosto da oração carismática e tudo mais, mas eu acho que ela cabe em um determinado lugar. E eu custei a aprender isso. Eu custei a entender que a liturgia, poxa, mas tá fazendo bem, tá orando por cura, tá não sei o quê. Claro que tá, eu sei que tá, boa intenção tá aí reta, mas é a hora. E aquela pessoa que não é carismática, faz o quê? Procura outra missa. Não, a missa não é de cada paróquia, não é de cada padre, a missa é da igreja. Ela não pertence ao padre que faz a presidência da celebração, ela pertence à igreja, então eu não tenho que procurar outra igreja. A não ser que a gente esteja falando de rito. Aí, ok. Né? O rito antigo, conhecido como tridentino, o rito bizantino, o rito armeno, o rito greco. Ok, aí nós estamos falando de rito. Aí, ok, é diferente. A gente pode dizer, inclusive, que a oração
quando a gente a pratica, quando a gente tem constância, ela é um momento de sobriedade também. Justamente. Né? Ela nos traz a sobriedade, né? Porque ela nos traz consciência daquilo que somos, e vários frutos vêm a partir da oração, né? Daquilo que precisamos melhorar. Eu vou te dar um exemplo de uma missa que eu acho que era de cura e libertação, que eu admirava, né? Por cura e libertação, que eu admirava. Vocês lembram do padre Roberto de Grandes? Não, do Rufus, Rufus, né? Padre Rufus. Talvez, deixa eu lembrar aqui, só para eu não errar. Padre Rufus, perdão. Uhum. O Padre Rufus, ele não fazia oração no meio da missa. Ele terminava a missa e expunha o Santíssimo. Pô, liturgia. Beleza. Eu acho que tem que ser assim. Você cumpre a norma e depois você se expressa na sua espiritualidade. Inclusive, foi hoje? Foi. Hoje eu vi um vídeo, deixa eu ver se eu consigo mandar ele pro Abílio aqui. Eu não sei onde ele está agora, porque, né, a pessoa é lesa e ele não sabe para onde vão das coisas. Mas um vídeo do padre Paulo Ricardo dando um testemunho de cura numa missa com o padre Rufus. Excelente. E ele foi curado de tipo uma surdez, uma parada assim. Tava lá, depois da missa, paramentado, foi lá e o padre pediu o testemunho e o padre foi lá e deu o testemunho. Excelente. Eu vi um do Zandoná, né? Que ele estava participando de uma missa com o padre Marcelo Rossi. Na verdade, ele estava celebrando a missa e o padre Marcelo Rossi estava presente. E ele foi dizer que foi o ministério do padre Marcelo Rossi que o salvou, né? Que ele era maconheiro, tinha uma série de coisas e tudo mais. Tá? Justamente. É a Santa Missa. O segredo está na Santa Missa. Eu queria muito achar, não, mas eu queria achar porque é o padre Paulo Novinho e ele dando um testemunho numa missa, sabe, do padre Rufus. É por isso, né? Toda missa é uma missa de cura, né? Justamente, por isso que assim, é difícil essa história eu quero sentir para poder viver. Cara, porque se for para poder sentir, para poder viver, meu brother. Eu tô muito ruim, porque não vou chegar nem perto. É verdade. Você ia falar alguma coisa aí? Não, tô falando, aí a pessoa vai viver do sentimento, da fagulhinha, daquele queimorzinho que vai, e aí quando você avança na oração, que você não tem esses afagos, a pessoa segue, né? Ou às vezes nem chega lá, né? Porque ela tá parada ali no emocional que não evolui, né? É porque justamente você está alimentando a tua fé da sensação que vai acontecer naquele momento, entende? Então, se você vai alimentar a sua fé da sensação, como é que você vai fazer alguma coisa acontecer na sua vida se quando não tiver a sensação? Aqui o título do episódio de hoje, né? O caminho da espera, né? Uma espiritualidade através da oração. Não tem como você viver um caminho de espera, mas esperando a vontade de Deus, se você não tiver oração, porque você vai cair, você não vai ter esperança, você não vai ter fé, e aí você cai na desesperança, no desespero, na amargura daquilo ali. Porque você não está ordenado, né? E aí você tá enrolado em um monte de coisa, e enfim. Pois é. É um outro episódio. Bom, é sempre uma alegria, né? Teu estar junto conosco. E antes da gente se encaminhar de fato para o final, antes que as nossas esposas nos matem, eu queria deixar aqui os nossos recadinhos do coração. Primeiro, reforçar que dia 20 de julho nós temos nosso Raiá. Queremos contar com a presença de todos, né? Já vamos deixar novidades aí nas nossas redes sociais, vamos fazer uma divulgação maciça, se Deus quiser, e estaremos todos lá
música, comida, alegria, né? Alegria que vem de Deus, alegria que brota dele, um lugar muito respeitoso para a família, um arraial seguro, que a gente consegue estar lá, criança, família, todo mundo junto, participando. Agradecer novamente a todas as pessoas que participaram da nossa galinhada e nos ajudaram. Deus os abençoe. E dizer também que a nossa comunidade católica Fidelidade da Cruz, a gente tem algumas atividades durante a semana. Esse podcast que acontece toda segunda-feira, às 8 horas. Nós temos atendimento de oração também às quintas-feiras, 8h30, lá na comunidade, né? Setor de mansões de Taguatinga, né? Quadra 12, casa 3. Então, vocês são mais do que convidados para estar lá. Sexta-feira nós temos adoração, sempre às 20h30, né? Lá na nossa casa de missão, e no domingo a Santa Missa às 11h30. Isso, uma vez por mês, temos a nossa noite de louvor. Esse mês de julho teremos, se Deus quiser, estaremos todos lá também presentes, sempre no primeiro sábado, né? Começa às 8 horas. Então, esteja junto conosco e vamos participar, né? Às 20 horas, viu? Que fala 8 pessoal que é de manhã, né? Às 20 horas. Perfeito, ok. Ato falho, viu, galera? 20 horas, galera. E aproveitando também, nós vivemos da providência, né? Para a gente manter o podcast, para a gente manter as nossas atividades, os cursos da nossa casa de missão, né? Nós precisamos de colaboradores fiéis, né? Você que quer doar, quer ajudar a nossa obra, né? Pode mandar pelo nosso Pix, pode entrar em contato ali também pelas nossas redes sociais, pode ir nas atividades e fazer sua doação diretamente lá na casa comunitária, né? Nós também, se você quiser, quero que seja lembrado mensalmente, a gente tem uma lista de transmissão, quero receber os informes, quero estar na lista das intenções da missa da comunidade, entendeu? Entre em contato com a gente, vem para perto da gente, vem para perto do nosso carisma, que a gente tem todo o prazer em acolher, né, e passar, né, esse amor que a gente recebeu e que vem nos transformando, né? A gente quer todo mundo aqui perto, né? Vem ser fiel da cruz também. E, né? Acho que quarta, né? Acho que quarta-feira já está disponível nos principais streamings, né? Esse podcast, né? Não deixem de curtir, compartilhar, estar aqui conosco nas segundas-feiras. E é isso, né? Nós estamos chegando ao final de mais um Gota de Fidelidade. Nós temos a pergunta que hoje eu dou a vez para o Vitão fazer, para o nosso fundador, né? E depois a gente finaliza com a nossa oração da Escola de Fidelidade. Só complementando, nós também temos os cursos, tá? Os cursos da Escola de Fidelidade também são uma fonte de auxílio para nós, você que quer crescer mais, quer se aprofundar na fé católica, né? Acesse lá fidelidadedacruz.com.br, adquira o seu curso, né? Em breve aí teremos outros cursos, né? Tá só crescendo o nosso portfólio. E é isso aí, gente. Vai lá, então. É isso aí. Bom, eu recomendo mesmo que vocês voltem esse podcast de novo, pegue um caderninho e anote, porque hoje teve muitas coisas muito boas aqui. Para você que está querendo iniciar na vida de oração, ou está querendo também progredir na vida de oração, né? Você pelo menos vai sair daqui sabendo o que é oração e o que não é. Então acho que a gente já cumpriu pelo menos esse papel. Então cabe a você colocar em prática esse aprendizado. E Papito, qual é a sua gota de fidelidade, meu caro? Vós que muitas vezes se derrama tanto por nós. Se o senhor fosse apontar uma gota de fidelidade hoje, na sua atual condição de vida, na sua realidade, qual seria a sua gota de fidelidade? Olha, Vitor, sinceramente, eu acho que eu ainda não dei gota nenhuma. Acho que diante de tudo que eu recebo, o que eu dou não é meu, é dele. Também. Então talvez até quisesse dizer que dei, sabe? Por exemplo, sua gota de fidelidade. Talvez uma gota de fidelidade que eu poderia dizer é a oferta do meu nada. Porque eu não sinto que eu dou alguma coisa a Deus, não. Né? Mesmo tentando ser melhor e tal, ainda acho que meus passos são curtos, sabe? Minha ação ainda é
é frágil, meu sim ainda é vacilante. Então é difícil dizer que eu tenho uma gota de fidelidade concreta. Talvez eu tenha um anseio. Esse tempo atual mudou muita coisa para mim, né? Fazer 40 anos me provocou em muitas coisas. E uma das coisas que tem me provocado é justamente essa, né? Eu tenho demorado demais a ser o que Deus pede. Então precisa sair um pouco talvez dessa ilusão de dizer que um dia eu já dei alguma coisa para Deus. Eu preciso ser concreto, né? O que ele me pediu até hoje eu ainda não dei, que foi minha vida. Então, não tem ainda uma gota de fidelidade concreta que eu dei. Porque o que ele me pediu, que a minha vontade, a minha resposta, a minha entrega total, cadê? Ainda está aqui vacilante, né? Então, talvez essa seja a minha maior dor hoje também, né? Não dei nada. Ai, Jesus amado. Pois é. E assim, a gente conversava sobre isso, né? Nesse final de semana, a gente bateu um papo sobre isso. Porque perto do que a gente recebe, realmente não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Eu fico envergonhado até, porque o Thay chama a minha casa de milagre, e de fato é. É verdade. É verdade. Eu não tenho o que dizer. E perto do constrangimento que Deus nos causa, mediante as coisas que Ele nos dá, aquilo que a gente entrega é realmente muito pífio, assim, muito, muito nada, muito raso, né? E assim, a sua não gota gerou a mim como fruto da sua não gota. Então eu espero que de fato você alcance aquilo que você está almejando, porque significa que se a sua não gota me trouxe até aqui, o dia que a sua gota chegar, pode ser que eu esteja no céu. Amém. E é lá que eu quero estar. Esperamos. É lá que eu quero estar. Não existe outro. Amém. Amém. Abelho, volta a oração antes que a gente comece a chorar. Ô Senhor, amém. Manda ver, Papito, você já sabe o esquema. Vambora? Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus Cristo crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz e a todos da Escola de Fidelidade da Cruz e pelo mundo inteiro. Amém. 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 É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado aí por estarem conosco. Quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar as novidades. Vai lá também no nosso Instagram, né? Fidelidade.dacruz. Acesse lá, se inscreva lá também e fique sabendo das novidades. Volta e meia a gente está sempre colocando algum assunto de relevância e aqui nós estamos trazendo sempre convidados muito interessantes que tem muito a partilhar. Papito, muito obrigado. Sua bênção mais uma vez. Abençoe. E vamos juntos. Amém. Henricão, valeu pela companhia, meu irmão. Sua bênção, papai.
Deus abençoe. Com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Errou? O que foi?